Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live, Pai. Senhor, vem com seu favor, vem com a tua presença, Senhor, no nome poderoso de Jesus, Pai. Espírito Santo, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, compreender, Senhor, a largura, o comprimento e a profundidade do amor do Senhor Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu consagro a Ti esta live, eu consagro esta live a Ti, ao Espírito Santo de Deus. Amado Espírito Santo de Deus, me toma. Eu não sou nada sem Ti, Espírito Santo, eu não sei fazer nada sem Ti. Eu Te entrego o controle dos meus lábios, dos meus olhos, dos meus ouvidos. Que esta palavra possa trazer o amor do Senhor Jesus ao coração de todos que estão aqui e de todos que ainda assistirão essa live, Pai, no nome de Jesus. Entra no coração, Senhor, opera conforme a Tua vontade. No nome poderoso de Jesus, amém. Glória a Deus. Maria das Dores, Maria do Carmo, bem-vindas. A palavra é dando continuidade ao Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 12. O subtítulo é A Regra de Ouro. Geralmente as Bíblias, elas não trazem assim esse subtítulo, a regra de ouro. Eu estou usando a NVT, né? E ela tem mais fácil compreensão, por isso eu optei por usá-la, né? E ela tem alguns subtítulos que outras não têm. Bem-vinda, Sônia, Marineide. Então, assim, a regra de ouro é como se, assim, se fosse um incentivo para que nós tratemos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Todos nós gostaríamos de ser tratado com respeito, com bondade, com amor. Então é claro que nós devemos tratar os outros da mesma forma. E é isso que trata a regra de ouro. E no versículo 12 vem nos dizer o seguinte: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Então, o Antigo Testamento, ele está recheado de versículos que falam sobre você amar ao próximo, você ajudar ao próximo. E o Antigo Testamento é dividido entre as leis, que são os primeiros livros, né? E o restante, os profetas. Por isso que aqui o Senhor Jesus fala que essa é a essência de tudo que ensinam as leis e os profetas. Tudo se resume ao amor ao próximo, a fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, né? Como seres humanos. E a palavra de Deus em Mateus 22:39 vem nos dizer o seguinte: aqui o Senhor Jesus falando sobre os mandamentos mais importantes. Então o Senhor Jesus respondeu, vou ler do 37. Ame o Senhor o seu Deus. Aqui ele foi perguntado por um fariseu qual que era o mandamento mais importante da Bíblia. E ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, e igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Então o Senhor Jesus está comparando o primeiro mandamento, amar o seu Deus acima de todas as coisas, como o segundo. Os dois são igualmente importantes. E toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, tudo que nós queremos para nós, o Senhor Jesus vem dizer que é o que nós devemos fazer às outras pessoas. Assim como nós queremos ser tratados, é assim que nós devemos tratar as outras pessoas. O Senhor Jesus, ele tinha um conhecimento da natureza humana. Shalom, Aguirre, Antônia, sejam bem-vindos. Compartilhe essa live.
O Senhor Jesus, ele tinha pleno conhecimento da natureza humana, que nós somos por natureza egoístas. E aqui no versículo anterior, o Senhor Jesus já fala isso, né? No versículo 11 ele diz: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que te pedirem. Então o Senhor Jesus, ele já vem falando aqui, já declara que o homem em si, ele é mau, ele tem a natureza má. Então, esse é o contexto aqui do Sermão do Monte. O Senhor Jesus vem trazendo chaves de convivência, chaves de entendimento, uma nova forma, uma metanoia para mudar ali a mudança daquele povo, a mudança ali daquele povo judeu que estava cativo ali por Roma. Só que a Bíblia, o que foi ensinado naquela época vale para todos os tempos. Ela não tem uma época definida. Então serve para tratar de todas as questões humanas e de todo o conhecimento. E quando o Senhor Jesus diz: em todas as coisas façam aos outros aquilo que vocês querem que te façam, é assim que deve ser o nosso proceder. O Senhor Jesus está nos orientando como tratar os outros. Geralmente, nós buscamos respeito, amor, compreensão, mas será que é isso que nós devolvemos? Muitas vezes nós exigimos muito, mas nós sabemos dar aquilo ao qual nós exigimos tanto? Então, você fazer ao próximo aquilo que você quer que faça com você, significa você estender a mão ao próximo sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca. Quando alguém está com fome, quando alguém está com frio, quando alguém está triste, o nosso papel é agir com compaixão. Bem-vinda, Micaela, Simone, Henrique. Então, nosso papel é agir com compaixão. E o Senhor Jesus deixa claro que isso não é uma opção, não é algo emocional. Isso é um mandamento, como eu li para vocês aqui em Mateus 22, 39. O segundo mandamento é igual importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu não tenho uma opção de tratar o próximo bem. É um mandamento do Senhor, é uma lei, é uma condicional. E aqui ele diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Se você gosta de ser socorrido nos momentos difíceis, socorra. Se você gosta de, por exemplo, seu carro quebrou, furou um pneu, às vezes você está com dificuldade de trocar, você muitas vezes gostaria que uma pessoa parasse para te auxiliar. Faça o mesmo. Pare, ajude um carro quebrado, pare, ajude alguém a trocar um pneu do carro, porque a nossa boa ação, ela volta para nós. Então nós devemos fazer o mesmo por todos os que precisam de ajuda. Aqui eu estou dando um exemplo de um pneu furado, né? Mas muitas vezes nós vemos idosos com dificuldades de caminhar, de atravessar uma rua, idosos com dificuldade de carregar sacolas, mulheres gestantes ou pessoas que em algum momento você vê que ela precisa de um auxílio ali. Esse é o nosso procedimento. Então não é uma caridade, é responsabilidade, porque Deus observa as nossas atitudes muito mais do que aquilo que nós falamos. É a nossa atitude que Deus vai ver, não aquilo que nós falamos. Bem-vindo, meu sobrinho Bruno. A paz do Senhor. Então nós devemos dividir o pão com quem precisa. Nós devemos visitar o enfermo e dar atenção ao solitário. Ouvir com paciência e aconselhar com amor. Ajudar o próximo vai muito mais, vai além de você dar um conselho. É uma maneira verdadeira de mostrar uma fé viva, não uma fé de palavra, uma fé morta. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 2, 6,
Só um instante, deixa eu procurar aqui. Vou ler aqui 1 de João. 1 de João 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então, quando a gente fala que ajuda ao próximo, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que promover uma fé viva, uma fé que age, uma fé baseada em ação. Se você diz que ama o próximo, mas você ganha bem, tem dinheiro suficiente e vê alguém em necessidade e não ajuda, você não está, a sua fé não condiz com a sua ação. Nós temos que demonstrar isso através das nossas ações, através do nosso comportamento. Em Colossenses, já li aqui. Em Marcos 12:31, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: Marcos 12:31. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum ou outro mandamento é maior que esses. Em Lucas 6, Lucas 6:37. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Então, aqui fala, não julguem e não serão julgados. Se você julga o seu próximo, você será julgado. Não condene e não serão condenados. Se você condena o seu próximo, você será condenado. Perdoem e serão perdoados. Então, aqui o Senhor Jesus vem falando que da mesma forma que nós queremos que Deus nos trate, que nós queremos ser tratados, é assim que nós devemos tratar as pessoas. É assim que Deus nos tratará. E aqui no capítulo 27, capítulo 30. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que o fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós tratamos as pessoas que nós gostamos como nós queremos ser tratados, mas os estranhos ou alguém que a gente odeia, a gente trata com rancor, a gente trata com ira, a gente julga, você não está fazendo o que é correto perante de Deus. Você não está fazendo aquilo que realmente um filho de Deus, um servo do Senhor Jesus deve fazer. Você está agindo como qualquer tipo de pessoa. Então, quem ignora o sofrimento do outro está se afastando do coração de Deus. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo.
pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Então, vocês perceberam aqui que a Bíblia ela está repleta de situações onde o Senhor Jesus fala sobre o amor ao próximo, sobre tratar ao próximo como nós queremos ser tratados, que se nós queremos ser, que Deus tenha compaixão conosco, nós devemos ter compaixão com aqueles que nos rodeiam, com os que nos ferem, até mesmo com aqueles que nos odeiam. Em Efésios 5, bem-vinda, Stephanie. Em Efésios 5, no versículo 28, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: da mesma forma, e quando nós falamos de tratamento, de tratar como nós queremos ser tratados, não é só com as pessoas de fora, é na família, é com as esposas, é com os filhos, é com os pais, é com os irmãos, com todos aqueles que nos rodeiam. E esse versículo aqui demonstra muito isso. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Vocês viram como o Senhor Jesus, cada palavra dele, cada mandamento, exorta o ser humano a viver em amor fraternal, em amor filial, não sendo egoísta, não sendo cobiçosos, não sendo avarentos. Em Romanos 12, no capítulo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Do que depender de vocês, vivam em paz com todos. E aqui em Romanos 13, no capítulo 8, está escrito assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem a um só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Vocês veem como é muito sério isso da gente tratar a todos com amor, tratar a todos com bondade, ajudar ao próximo. Não, o Sermão do Monte, ele vem falar aqui sobre oração, sobre não julgar os outros, sobre a preocupação, sobre o amor pelos inimigos, sobre a vingança, sobre o adultério, sobre divórcio, sobre a ira, sobre nós sermos sal e luz do mundo. O sal, ele dá sabor, a luz ilumina os que estão nas trevas, e a regra de ouro basicamente se resume a todo o Sermão do Monte. Em tudo façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam as leis e os profetas. Essa é a essência de Deus, essa é a essência do Pai. Então, quando você faz aos outros aquilo que você quer que as pessoas façam a si, você tem o casamento fortalecido, você tem a vida familiar, a vida com os pais, com os filhos fortalecidos, o seu relacionamento com os vizinhos, com amigos, com colegas de trabalho, tudo muda. Porque antes de fazer uma fofoca sobre um colega de trabalho, você vai pensar: será que se o meu colega fizesse isso comigo, eu gostaria? Antes de gritar com a sua esposa, com seu esposo, você vai pensar:
Será que se eu fizesse isso com ele, ele gostaria? O Senhor Jesus se agradaria? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus espera de mim? Nós, como cristãos, como a própria palavra diz, nós temos que obedecer à lei. Nós temos que ter uma fé viva, uma fé em movimento, não uma fé baseada somente em palavras, onde você fala, mas não age. Bem-vindas, Maria, Amanda, Elícia. Então, a lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas se referem sobre os livros proféticos. Islam, bem-vindo, Filomeno. Então, a regra de ouro não é dar esperando algo em troca. Não é fazer o bem para os outros esperando o bem de volta. Então, o Senhor Jesus aqui ele está falando como nós devemos tratar as pessoas, assim como nós gostaríamos de ser tratados, assim como nós muitas vezes oramos, né? Pai, em nome de Jesus, dá-me o fruto do Espírito Santo, dá-me bondade, dá-me paz, dá-me amor, dá-me alegria, dá-me mansidão, para que eu possa tratar o meu irmão de acordo com a sua vontade. Então, nós devemos ser observadores, nós devemos prestar atenção nas necessidades dos outros. Isso quer dizer uma fé viva, uma fé baseada em ação. Como eu disse, você vê pessoas carregando sacolas pesadas, um vizinho que foi internado, um colega de trabalho que às vezes está triste e você não sabe o motivo. Então, você busca o interesse das pessoas para que você possa ajudá-las com uma palavra amiga, com um socorro. Então, assim, quando nós estamos passando por um conflito, nós estamos passando por uma dificuldade, às vezes você percebe, alguém percebe que você está com um semblante diferente do costume, não custa nada você perguntar, mas perguntar com sinceridade, não por normas sociais que pergunta, bom dia, como você está, tudo bem? Você está perguntando simplesmente por uma norma, muitas vezes você não se interessa por saber realmente como aquela pessoa está, como aquela pessoa se sente. E nós devemos fazer isso de coração, com o coração transbordante da presença de Deus. Em 1 Coríntios, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz, no versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Shalom, Sentinela Andréia, bem-vinda. A paz do Senhor. Então, nós não devemos nos preocupar com o nosso bem, mas com o bem dos outros. É o que nos diz a palavra de Deus. É aquilo que Deus espera de nós. Gálatas 6:2, que eu pulei aquela hora. Gálatas 6:2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Quando você acha que você é muito importante para ajudar alguém a carregar uma sacola, para dar uma palavra de conselho, uma palavra de amor para alguém que está precisando, você está enganando a si mesmo. A palavra de Deus nos diz, ajude a levar os fardos uns dos outros, obedeça os mandamentos e a lei de Cristo. E tudo se resume nesta palavra que o Senhor Jesus está trazendo aqui no Sermão do Monte. Faz em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Muitas pessoas querem honra, mas não honram. Muitas pessoas querem ter prioridade, mas não dão prioridade. E muitas vezes, quando você é deixado de lado, você reclama.
mas nós temos que refletir o amor do Senhor Jesus. O segundo maior mandamento, tão importante como o primeiro, é amar ao seu próximo como a si mesmo. E quando nós amamos o nosso próximo, não é difícil nós fazermos aquilo que o Senhor Jesus nos pede, não é difícil fazer aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. Então, meus irmãos, que nós possamos viver como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus, levando a palavra, mas também não tendo só uma fé de palavras, mas uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que trabalha em prol daqueles que estão à nossa volta, uma fé que ajuda o irmão necessitado, uma fé que ajuda o irmão com uma palavra de consolo, uma fé que ajuda alguém que precisa de socorro, um acidente, um pneu furado na rua. Tudo isso é você fazer os outros aquilo que você espera que faça a você. E quando você age dessa forma, mesmo quando você age dessa forma, mesmo não esperando nada em troca, o retorno vem, porque Deus é fiel para abençoar aqueles que o amam. Amém? Vamos orar para encerrar essa live. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo, como o Senhor Jesus deseja que nós amemos. Pai, dá-nos um coração, Senhor, de servo, um coração, Senhor, de auxílio, Senhor, para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos, um coração rendido a Ti, Senhor Jesus, porque quando nós te amamos, Senhor Jesus, nós queremos fazer aquilo que Te agrada, nós queremos ajudar ao próximo, nós fazemos aquilo que o Senhor espera de nós, nós somos bondosos, nós somos caridosos. Senhor Jesus, nada é pesado demais quando nós amamos a Ti, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu que és perfeito, dá-nos um coração segundo o coração do Senhor Jesus, um coração de servo, um coração de amor, porque o Senhor Jesus, Ele veio neste mundo acima de tudo para servir. Ele veio como sacrifício pelas nossas almas. Ensina-nos, Senhor, a ser, Senhor, sacrifícios santos a Deus, no nome poderoso de Jesus. Toca no coração de cada irmão, Senhor. Coloca a Tua presença viva e eficaz em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que me acompanharam nessa live. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Shalom, shalom, bom descanso. Fiquem todos com Deus.